Bem, amigos do GV Ensino, na aula anterior nós aprendemos sobre o que é o decibel, por que ele é utilizado e muitas outras coisas. E na aula de hoje, continuando o assunto sobre decibel, peço que se você não assistiu a aula anterior, assista primeiro antes de continuar aqui conosco nesta aula. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais algumas ideias e aprender algumas unidades de medidas que derivam do decibel. Então, vamos nessa. Nós vimos então que o decibel, ele não mede nada, ele não é uma unidade de medida. O que ele mede é a comparação entre dois valores. Então ele é mais uma escala parecida com a porcentagem, como nós tínhamos comentado na aula anterior. Então eu tenho um determinado valor de potência, tenho outro valor de potência, e aí quantas vezes que um valor é maior do que o outro, ou o mesmo raciocínio para tensão. Só que, como nós vimos, o decibel vai comparar esses dois valores, essa relação entre um valor e outro valor, numa escala logarítmica e não linear. Por isso, o decibel é muito utilizado em aplicações de telecomunicações, em aplicações de áudio, porque ele representa de forma muito mais fiel o comportamento de um sinal perante o ouvido humano, um sinal como as perdas desse sinal ao longo de um cabo, de uma fiação, as perdas de um sinal de rádio pelo ar, seja o sinal de Wi-Fi, seja sinal de GPS, seja sinal de rádio, qualquer tipo de sinal que se propaga pelo ar ou por cabos, o decibel ele representa melhor como esse sinal se comporta. Para trabalhar com gráficos, ele também é uma facilidade e, claro, eu consigo com o decibel trabalhar com grandes quantidades de ganhos muito grandes de tensão ou ganhos muito grandes de potência, utilizando valores pequenos. Sem falar, é claro, aquela vantagem de que, usando o decibel, que é uma escala logarítmica, eu posso substituir aquilo que seria uma série de multiplicações por uma série de somas. Então, tudo isso nós explicamos na aula anterior. Então, nós usamos o decibel sempre que eu estou relacionando duas grandezas. Então, nós tínhamos visto, no caso da potência, eu consigo calcular o ganho de potência entre duas potências, isto é, quanto que uma potência é maior do que a outra potência, utilizando esta fórmula aqui. E o ganho de potência é o quê? É a relação entre duas potências. Pode ser entre a potência de saída e a potência de entrada de um amplificador, mas também pode ser duas potências quaisquer, a relação entre elas. Então vou substituir aqui ganho de potência por duas potências, a relação entre essas duas potências. Da mesma forma, o ganho de tensão é o quê? É a comparação entre duas tensões, quanto que uma tensão é maior do que a outra. No caso de amplificadores, seria a tensão de saída pela tensão de entrada, relação entre elas. Mas aqui eu vou chamar de o ganho de tensão da relação entre uma tensão e outra tensão. E aí nós temos também alguns valores fundamentais, alguns valores que é bom a gente memorizar sempre. No caso da potência, sempre que eu tenho um acréscimo de 3 decibéis, isso quer dizer um aumento da potência em 2 vezes. É alguma potência que ela dobrou de valor. No caso também, sempre que eu tiver um aumento de 10 decibéis, significa uma multiplicação por 10. Então, sempre que eu somar 10 decibéis em uma potência, quer dizer que eu estou multiplicando ela 10 vezes. E a partir desses valores eu consigo obter muitos outros. Por exemplo, se eu somar 10 mais 3 dBs, eu vou ter 13 dBs. 13 dBs, a gente sabe, é 10 dBs mais 3 dBs, ou seja, se 10 dBs é 10 vezes e se 3 dBs é 2 vezes o sinal, quer dizer então que eu tenho aqui, em 13 dBs, alguma potência que é 20 vezes maior do que outra. E isso facilita bastante os cálculos, porque eu sei que sempre que eu somar 3 dBs na potência, eu estou dobrando. Então, se 13 dBs é 20 vezes, se eu somar mais 3 dBs e ir para 16 dBs, eu estou
dobrando agora, então eu teria 40 vezes. E se eu somar mais 3 dBs e ir para 19 dBs, eu vou dobrar, vai de 40 para 80. Então, a ideia do decibel também vem facilitar esses cálculos, porque ao invés de eu multiplicar, eu passo a somar os valores e isso facilita em vários cálculos. No caso da tensão, é a mesma coisa, só que como a tensão eu multiplico por 20, ao invés de multiplicar por 10, como é o caso da potência, os valores são o dobro. Então, eu tenho mais 6 decibéis quando eu tenho um sinal 2 vezes com mais tensão do que outro, o dobro da tensão. E eu tenho 20 dBs quando eu tenho um sinal de tensão 10 vezes maior do que o outro. Então, acaba aqui sendo ali o dobro dos valores que vimos para a potência. E o mesmo raciocínio vale ali. Sempre que eu somar 6 dBs num ganho de tensão, significa que eu estou dobrando. Sempre que eu somar 20 dBs, significa que eu estou multiplicando por 10. E eu posso combinar, fazer várias somas para chegar no valor que eu quiser. O caminho contrário também é válido. Então, sempre que eu tiver menos 6 dBs, significa uma divisão por 2. Eu estou pegando metade do sinal. E menos 20 dBs é o contrário. Estou dividindo por 10, pegando apenas a 10ª parte do sinal. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui, no caso, 2 sinais. Vamos supor que seja um amplificador. E está entrando aqui 1 mV e está saindo 2 mV. Como que eu calculo o ganho? A gente sabe que o ganho de tensão, ele é o quê? Ele é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. E aí eu tenho um ganho de 2 vezes, ou não preciso colocar o vezes aqui, posso dizer que eu tenho um ganho de 2. Então veja que o ganho, ele é uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. A tensão de entrada é a minha referência. Eu estou sabendo, estou dizendo quantas vezes a tensão de saída é maior em relação à tensão de entrada. Então, o meu V2 aqui, ele é a minha referência. Da mesma forma, né, se o ganho é 2 em decibéis, isso aqui vai dar um ganho de mais 6 dBs. Perfeito. Vamos lembrar aqui 1 mV, saiu 2, tive um ganho de mais 6 dBs. Da mesma forma, se ao invés de estar trabalhando com milivolts, 1 mV, 2 mV, se eu estiver trabalhando com volts, 1000 vezes mais tensão, volt aqui e aqui 2 volts. O resultado vai ser o mesmo, porque eu tenho agora 2 volts saindo, 1 volt entrando, o sinal também foi amplificado 2 vezes, também tem um ganho de 2. E, da mesma forma, vou ter o mesmo ganho em decibéis de mais 6. Então, o decibel, ele não mede as tensões, ele mede a relação entre duas tensões. Tanto é que antes eu tinha milivolts, 1 mV de entrada, 2 saindo, ganho de mais 6. Agora eu tenho volts, 1 volt entrando, 2 volts saindo, continuo tendo 6 dBs. Por quê? Porque a relação no primeiro caso e no segundo caso é a mesma. O sinal é 2 vezes maior do que o outro. Então isso prova pra gente que o decibel ele não é uma unidade de medida, ele não vai medir a tensão, mas sim a relação entre as duas tensões. E, claro, o meu V2 aqui é a referência, a tensão de referência. Pois bem, então a gente viu que se eu tiver lá mais 6 decibéis, isso quer dizer que eu tenho uma tensão 2 vezes maior do que a outra. Mas isso não é uma unidade de medida, certo? Porém, foi criada uma unidade de medida baseado nessa ideia aqui e chamaram de dB-volt. Mas decibel-volt, o que quer dizer isso? Bom, a gente sabe que mais 6 decibéis significa que alguma coisa é 2 vezes maior do que a outra. Isso aí nós já estamos carecas de saber. Mas 2 vezes maior em relação ao quê? Qual é a referência? Quando eu tenho só mais 6 dBs, eu não tenho referência nenhuma, só sei que um sinal é 2 vezes maior do que o outro e acabou, independente de quais sejam. Mas quando eu coloco a letra volt aqui, aí eu passo a ter uma referência. Aí eu passo a ter a referência
O meu V2 passa a ser um valor fixo. E qual é essa referência? Essa referência, claro, é 1 volt, já que eu tenho aqui o volt como referência. Então, o dBvolt, ele passa a ser uma unidade de medida, ele passa a ser uma unidade que mede tensão elétrica. Porque agora, uma vez que eu tenho a referência de 1 volt, e eu sabendo que 6 decibéis é uma tensão 2 vezes maior do que a outra, então, quando eu tenho volt como referência, aí eu sei que 6 dB é 2 vezes maior do que o volt, portanto, isso aqui equivale a uma tensão de 2 volts. Interessante, né? Interessante porque agora eu passo a ter uma referência fixa para o decibel, que é o volt, 1 volt, e dessa forma eu posso usar essa unidade aqui que surgiu, que é o dBvolt, como unidade mesmo, como uma forma de medir tensão, já que agora eu tenho uma referência fixa, a minha referência para os decibéis vai ser sempre 1 volt no caso do dBV, e aí o dBV passa a ser uma medida de tensão elétrica. Por exemplo, na aula passada, nós vimos também que quando eu tenho lá um acréscimo de 20 decibéis, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tive um aumento de 10 vezes no sinal. Mas em qual sinal? Não sei, entre 2 sinais quaisquer, mas eu não sei quais são eles. Porém, se eu adicionar uma referência, por exemplo, decibel volt, a minha referência passa a ser 1 volt. E dessa forma, quer dizer que eu tenho um sinal 10 vezes maior do que 1 volt. Portanto, eu tenho aqui 10 volts. E aí, o dBV, que é o decibel volt, ele passa a ser uma unidade de medida e ele passa a medir tensão elétrica, assim como o próprio volt, com a vantagem de quê? De que é uma escala logarítmica e que tem aquelas características que estudamos na aula anterior. Então eu posso trabalhar no decibel volt da seguinte forma. Decibel volt, vamos colocar aqui o decibel volt, tem como referência 1 volt, então a minha referência aqui no V2 vai ser agora 1 volt. E é assim que eu vou calcular, vai ser 20 vezes o logaritmo da tensão que eu quero calcular pela referência que agora é fixa, que agora é 1 volt. Da mesma forma, eu posso fazer o contrário, posso calcular o contrário. Vamos apagar aqui. E vai ficar igual nós vimos lá na aula anterior. Se você bem lembra, nós tínhamos colocado lá que o ganho de tensão era 10 elevado ao ganho de tensão em decibel dividido por 20. Isso nós explicamos lá na aula anterior. Mas como agora eu não tenho mais ganho de tensão, eu quero saber só qual é a tensão? Bom, se eu vou tirar o ganho, a minha tensão agora vai ser dBV. Então vamos colocar aqui dBV, decibel volt, dividido por 20. Então, tranquilo, né? E aí eu posso fazer o cálculo contrário sem nenhum problema. Uma outra unidade de medida de tensão, além do dBV, é o dBu, onde esse U aqui significa unloaded, significa uma referência de tensão que não está atrelado a nenhuma carga, nenhuma resistência específica. Mas isso é para quem trabalha muito com áudio, usa muito o dBu. A ideia do dBu é muito simples. Eu tenho como referência no dBu a tensão de 0,775 volts. Essa é a minha referência no dBu. Então quer dizer que os 0 dBus é essa tensão aqui, 0,775. E a partir disso eu consigo trabalhar com o dBu sem nenhum problema. No caso aqui, vamos imaginar, se eu falar para vocês que eu tenho mais 6 dBus de tensão, quer dizer o quê? 6 dBs é 2 vezes. 2 vezes qual tensão? O U, que é essa tensão aqui, 0,775. Então, eu vou ter lá mais ou menos 1,5 volts, um pouquinho mais do que isso. Então, no dBu, a referência é esse valor aqui. Esse aqui é o 0 dBus. Então, por isso mesmo, a gente vai colocar aqui essa tensão como a referência. Então, sempre que eu quiser calcular a quantidade de dBus de um sinal, eu vou usar essa fórmula aqui.
E se eu quiser fazer o contrário, se a partir de um certo valor em dBus eu quiser calcular quantos volts ele vai dar, eu posso fazer daquela fórmula. A tensão vai ser 10 elevado ao quê? Ao número de dBus dividido por 20. E aí isso tudo, claro, tudo isso aqui, eu vou multiplicar o resultado pela referência, 0,775, já que essa conta aqui eu vou obter quantas vezes o dBu, que é o valor que eu tinha, quantas vezes o sinal é maior do que a referência, eu multiplico pela referência para obter a tensão. Tanto o dBV quanto o dBu, eles são muito utilizados na área de áudio. Então, o pessoal que gosta bastante de trabalhar com áudio vai utilizar bastante essas unidades de medida. Agora, vamos estudar também as unidades de medidas que derivam também do decibel, mas que são utilizadas para medir potência elétrica. No caso da potência, o mesmo raciocínio ocorre. Então, se eu falar para vocês, olha, eu tenho aqui um ganho de mais 3 decibéis de potência. No caso da tensão, a gente viu que mais 6 dBs é o dobro. Na potência, o dobro é mais 3 dBs, porque o multiplicador agora é 10, lá é 20, então lá vai dar 2 vezes mais sempre. Então, mais 3 dBs em potência, a gente sabe que é alguma potência 2 vezes maior do que a outra. Pois bem, mas e se eu colocar aqui a letra W? O que isso significa? O mesmo que aconteceu aqui na tensão. O dBW, esse W aqui é o W de watt. Então, quando eu coloco o W aqui, aí sim eu tenho uma referência. A minha referência vai ser 1 watt. Então, nesse caso, 3 dBs é a mesma coisa que 2 vezes maior. Não sei o valor, só sei que um é 2 vezes maior que o outro. Mas quando eu coloco W, eu coloco uma referência. Eu digo que a referência aqui agora da minha medida é 1 watt. E, portanto, 3 dBwatts é alguma coisa que é 3 dBs maior que 1 watt. Ou seja, 2 vezes maior que 1 watt são 2 watts. Tranquilo de entender, né? E aqui está a fórmula para a gente calcular, mesmo que nós tínhamos visto antes. Vamos até trocar aqui, porque agora estamos não trabalhando com ganho necessariamente, mas sim com uma unidade de potência. Isso aqui é uma potência elétrica. E outra unidade também, além do dBW, que é o dBwatt, que é muito utilizada, principalmente em telecomunicações, é o dBm. M minúsculo aqui, significando miliwatt. Então, esse M aqui é de miliwatt. E a referência, claro, né, a referência aqui é 1 miliwatt. Então, quando eu tenho 3 dBms, eu sei que 3 dBs é alguma coisa que é 2 vezes maior do que a outra. Qual é essa outra? É 1 miliwatt. Então, 3 dBms é a mesma coisa que 2 miliwatts, uma potência de 2 miliwatts. No caso, então, do dBm, a minha referência vai ser o 1 miliwatt. Minha referência vai ser 1 miliwatt. E aí é só fazer o cálculo normalmente. E aí, se eu quiser fazer o contrário, no caso, por exemplo, eu tenho uma certa quantidade de dBms e eu quero saber quanto que isso equivale em watts, é só seguir o raciocínio contrário, como vimos lá na aula anterior. Vai ser 10 elevado ao quê? Aí vai ser ao dBm, vamos colocar aqui até o B maiúsculo, né? dBm, decibel miliwatt, dividido por 10, que é esse 10 aqui do logaritmo. Tranquilo, só que essa potência aqui, como a minha referência é 1 miliwatt, essa potência aqui, ela estará também em miliwatt. Não posso esquecer disso. O resultado dessa conta vai dar uma potência, só que vai estar em miliwatt. E aí eu preciso converter para watt ou para unidade mais adequada.
E é interessante, por exemplo, os telefones celulares, eles trabalham recebendo sinais das antenas das operadoras de telefonia e você pode ver lá nas configurações e intensidade do sinal, tanto para quem tem Android como iOS, quando o Windows Phone, tanto faz. Você consegue ver qual é a potência do sinal que está chegando no seu celular. Então, você pode ver lá, por exemplo, que pode estar chegando lá uma intensidade de sinal, uma potência de menos 80 dBm. Isso aqui é uma potência, E aí a gente pode calcular simplesmente jogando ali naquela fórmula. Vai ficar a potência do seu celular que ele está recebendo em miliwatt, dBm é mili, né? Não posso esquecer, vai ser 10 elevado a menos 80 por 10, que é a mesma coisa que menos 8, né? Então vamos colocar aqui, já simplificado, 10 elevado a menos 8 miliwatts. E aí, fazendo o cálculo e a conversão, vocês vão chegar à conclusão de que eu estou recebendo 10 picowatts quando o meu sinal é de menos 80 dBm. Isso aqui, só para a gente ter uma noção, é essa potência aqui em watts. Então, o nosso celular ele trabalha geralmente com essa casa de potência aqui mesmo. Potências tão baixas é o sinal que se recebe das torres de transmissão do celular e mesmo assim você consegue enviar SMS, consegue conversar via voz através de uma potência tão baixa que o seu sinal recebe da operadora. O GPS também é outro exemplo, só que o GPS ele trabalha recebendo sinais dos satélites com uma potência muito menor do que a potência das linhas de celular. O GPS ele trabalha mais ou menos na casa de menos 125, menos 127 dBm, e a gente sabe que essa relação não é linear, né? Então a gente sabe que cada 3 dBs que o sinal cai, isso nós vimos na aula anterior, cada 3 dBs que o sinal cai em potência, o sinal cai pela metade. No caso da tensão é menos 6 dBs, no caso da potência, cada 3 dBs que cai, o sinal cai pela metade. Então, menos 80 dBm é essa potência aqui. Menos 83 dBm é metade disso aqui. E menos 86 dBm já é metade da metade. E você pensa, fazendo isso, até chegar em menos 125 ou menos 127, que é o sinal, a intensidade do sinal que o GPS recebe do satélite, quantas metades não teve que cair em relação ao sinal do celular? Então, o sinal de GPS ele trabalha com uma potência que ele recebe dos satélites na casa dos atowatts, ou seja, ali na potência de 10 a menos 18. Então, haja zero, é uma potência tão baixa, mas aí a gente consegue ver como a eletrônica evoluiu nos dias de hoje e a importância dos circuitos amplificadores, que pegam essa potência tão ínfima e conseguem filtrar e amplificar para que eu possa utilizar em algo útil e funcional, como é o caso do celular, do GPS e vários outros exemplos nos dias de hoje. E a gente pode ver também a importância do uso do decibel, no caso aqui do dBm, para medir potência, porque se eu fosse trabalhar dessa forma aqui, seria bem inviável de se trabalhar, já que é um número tão pequeno. E, claro, né, gente, aquelas coisas que a gente explicou na aula anterior. O decibel, seja ele em qual forma for, ele representa muito melhor o comportamento do sinal, tanto em relação aos sentidos do ser humano, como em relação a como o sinal se espalha no ar, as perdas que ele tem no ar, o alcance desse sinal. Então a gente viu que se eu dobrar a potência não quer dizer que eu vou dobrar o alcance, mas se eu multiplicar por 10 a potência, aí sim eu vou ter algo próximo do dobro do alcance. Então isso aqui é logaritmo, isso aqui é decibel. O decibel ele vai mostrar para mim essa relação de forma muito mais fácil de trabalhar no mundo real, que é um mundo que funciona de forma logarítmica, como nós já explicamos na aula anterior, do que com valores lineares que não representam a realidade do comportamento do sinal.
Então é isso, pessoal. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar com os seus amigos e eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Tchau.